3 horas da tarde, a hora da misericórdia. Primeira sexta-feira do mês, fazemos memória do Sagrado Coração de Jesus e eu convido você a entrar nessa hora de oração e de meditação sobre o tema de hoje, que é a oração nos ensinada por São Paulo da Cruz, a guardar-se no coração de Jesus de uma maneira muito especial hoje, na primeira sexta-feira do mês. Eu farei junto com vocês o ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó amoroso Jesus, Redentor nosso, eis-nos aqui na Tua presença, com as nossas angústias e aflições, e lembrando-nos da vossa palavra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oprimidos pela dor de tantos males, das quais somos testemunhas, a vós elevamos o desejo de repará-los e a gratidão por tantos e tão assinalados benefícios de que somos devedores ao vosso docíssimo coração. A este manancial de graças é que devemos, de um modo particular e assinalado, o favor de termos sido chamados a sermos membros da Santa Igreja. E você que é da Confraria da Paixão, membro da Confraria da Paixão, filho, portanto, espiritual de São Paulo da Cruz. Te louvamos, coração misericordioso de Jesus, por todos os bens e graças recebidos e as bênçãos e graças que ainda estamos por receber. Querendo, portanto, que tudo volte à fonte de onde saiu, nós, ainda que indignos de termos sido chamados ao sublime apostolado, de pregar ao mundo as dores e as glórias da vossa cruz, em presença da Santíssima Virgem, do invicto São Miguel Arcanjo, do bem-aventurado Patriarca São José e o nosso Pai São Paulo da Cruz e de toda a corte celeste, oferecemos e consagramos ao vosso adorável coração todas as nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos cansaços, padecimentos. Finalmente, oferecemos a nossa vida. Queremos fazer de tudo com uma inteira e perpétua consagração ao vosso divino coração para reparar as injúrias e ofensas que se cometem contra a vossa divina majestade e para propagar entre nós e nos outros a piedosa lembrança da vossa dolorosíssima paixão. Assim, como membro da Santa Igreja, da Confraria da Paixão, você que é membro do Apostolado da Oração, entidades fundadas debaixo da sombra da vossa cruz e nascida do lado aberto pela lança do soldado, temos a graça de hoje estarmos escondidos e guardados no vosso divino coração e de viver a vossa vida. Dignai-vos, portanto, aceitar em odor de suavidade este holocausto de oração e conceder-nos a graça de sermos sempre fiéis no cumprimento dos nossos deveres, de modo especial como bons católicos. Vós bem sabeis, amabilíssimo Jesus, como as forças do mal buscam oprimir a vossa Igreja e com ela todas as nossas obras de misericórdia e caridade, que são o seu mais belo ornamento e o seu mais forte apoio. Tende, pois, piedade de nós, filhos do vosso coração traspassado, e defendei-nos dos terríveis inimigos da vossa cruz, porque somente em vós depositamos toda a nossa esperança. O vosso coração seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa vitória e o novo penhor da graça final, pela qual, depois de termos vivido constantemente no vosso coração, possamos nele exalar o último suspiro. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Queria, no início desta prédica
sobre a oração em São Paulo da Cruz, dizer que o nosso intuito é que esses momentos de oração e de meditação sobre a oração faça parte já daquilo que o Papa Francisco convocou para o ano de 2024. O Santo Padre está chamando esse ano de Ano da Oração, em que não somente intensificamos as orações para a preparação do jubileu do ano de 2025, que será o ano jubilar da Igreja, como também aprender mais sobre a vida de oração. Então, dentro daquilo que o Papa pediu e tem pedido, nós estamos aqui cumprindo essa tarefa de rezar e de crescermos em oração. Então, está dentro daquela programação do ano da oração. Agora, eu reparei uma coisa. Veja como são as coisas, né? A primeira live que nós fizemos, nós tivemos assim um alcance de 1.000 e quase 200 pessoas que assistiram a live. A segunda, que foi sobre Santo Agostinho que foi sobre Santa Teresa d'Ávila, né? A oração segundo Santa Teresa, nós tivemos metade disso. Então você vê como o tema da oração não é um tema. As pessoas querem rezar, as pessoas querem ter vida de oração, mas na hora de estudar sobre a oração, de meditar sobre a oração, e veja, com os doutores da igreja, né? Com pessoas que têm, não é uma coisa assim que não tem público, né? É um público muito selecionado, e isso é muito bom, porque de fato não é o meu desejo que esse momento seja um momento de oba-oba, né? Que vamos entrar, não. Quem está fazendo a meditação, ouvindo as prédicas, estudando, aprofundando, está recebendo da parte de Deus um crescimento espiritual e um crescimento na vida de oração. Está aprendendo mais sobre a vida de oração. E isso vai ter um impacto, isso com certeza terá um impacto sobre a sua vida pessoal, a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus. Então, alguém falou assim, nossa, mas a gente tinha que fazer alguma coisa, né, para divulgar mais, falar nas missas, o senhor não falou, não avisou que teria sobre Santa Teresa d'Ávila, mas a ideia, de verdade, a ideia não é essa. A ideia é que quem acompanha aqui o meu canal, conhece a minha maneira de trabalhar, que é muito simples, muito caseira, né? E o que importa é a conversa, o que importa é o conteúdo. Se o conteúdo interessa a pessoa e ela está interessada em crescer em vida de oração, pronto. Nós estamos cumprindo a nossa tarefa. Então, não confie muito nisso, sabe? Eu não acredito muito nisso. Tem 400.000 seguidores, tem 500.000 seguidores. Mas seguidor de quê? Aí vai lá, piadinha, dancinha, brincadeirinha. E conteúdo? Né? Então, não vamos nos preocupar com isso, né? De que se não tiver propaganda, se não tiver uma coisa super bem aparelhada, que isso não vai ter repercussão. Não, a repercussão é no coração das pessoas que acompanham aqui, no coração daquelas pessoas que têm interesse. Eu acredito assim que a live, a prédica, chega naqueles com os quais Deus quer falar. Deus tem uma fala para você em particular. Nós estamos com 120 pessoas agora aqui ao vivo, 3 horas da tarde. Então é com essas pessoas que Deus quer falar. Ou depois outras pessoas entrarão, né? Outras pessoas farão, mas acima de tudo não é por curiosidade. Então muitas pessoas dão aquele clique, né? Dá uma olhadinha assim, não quero aprofundar, né? Mas aqueles que têm sede, aqueles que têm vontade, aqueles que querem aprofundar, esses estão tirando proveito. E repito, porque de fato trata-se de algo que exige, né? Vida de oração é uma vida com Deus exigente, né? Eu posso ter uma vida de oração apenas e tão somente superficial, e fazer umas rezas, né? Aquelas coisas bem decoradas, superficiais, e amém.
Quem sou eu para julgar? Né? Pode ser que uma pessoa dessa, que tem uma vida de oração muito simples, muito, sabe, de rezar o salmo, de rezar o terço, pode estar muito mais perto de Deus e do céu do que uma pessoa que tenha um conhecimento profundo sobre a oração, mas não põe em prática. Então, veja, Deus é que sabe. Então, eu só estou respondendo porque algumas pessoas fizeram essa crítica, né? De que deveria ser mais divulgado, deveria ser mais avisado nas missas, que deveria ter propaganda durante a semana, de que haveria... Não, vocês podem ver, não foi avisado, não tem propaganda, não. É direcionado a um público muito seleto, das pessoas que acompanham por aqui e que querem essas informações e que querem esse tipo de crescimento. Dito isso, partamos, então vamos para São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz já é conhecido de todos nós, ele viveu no século XVIII e é provavelmente o maior místico do século XVIII. O que São Paulo da Cruz tem de especial e particular? Muita coisa, mas na minha opinião, São Paulo da Cruz é a pessoa, é o santo, que toma todas as grandes escolas de oração que vieram antes dele e consegue traduzir isso de maneira muito simples e popular para a igreja do seu tempo e para a igreja de todos os tempos, para a igreja de hoje, portanto. Então, se você não tem a capacidade de ler São João da Cruz, ou não tem o repertório necessário para ler Santa Teresa d'Ávila, não tem a lógica necessária, o estudo necessário para ler Santo Agostinho, e aí, sim, eu vou tirar os comentários. Pronto, desativei os comentários. Você, quando lê São Paulo da Cruz, quando você ouve o que São Paulo da Cruz ensinou, fica simples tudo isso que esses grandes nomes da espiritualidade católica, da espiritualidade cristã ensinaram. E como é que São Paulo da Cruz resume, né, todo esse repertório que os grandes santos da igreja antes dele ensinaram? São Paulo da Cruz ensina isto através da meditação da paixão de Cristo. Então, se você tomar a Bíblia Sagrada em João, capítulo 13, em diante, você está dentro da paixão de Cristo. Então, São Paulo da Cruz diz assim: com esse repertório de imagens, de cenas da paixão de Cristo, você pode ter uma vida profunda de oração. Seja lendo os textos, né, da paixão de Cristo, a partir da ceia, até a morte e a sepultura de Jesus, particularmente no Evangelho de João, que aqui está mais complexo, condensado, aprofundado teologicamente, espiritualmente. Os outros evangelhos também podem e devem serem utilizados, mas o de João é aquele compilado, né, mais profundo da paixão de Cristo, que uma pessoa que não sabe ler conhece pelas imagens, seja do terço, dos mistérios dolorosos, seja de imagens que viu na igreja, seja de pregações, que era muito comum nas santas missões populares. Então, toda a dor, toda a agonia de Nosso Senhor na paixão, morte e sepultura servem como o lugar de onde eu parto para ter vida de oração. Então, esse é o grande mérito de São Paulo da Cruz. De certa maneira, a paixão de Cristo é o melhor lugar para você crescer na vida de oração, porque a paixão de Cristo é a expressão do amor de Deus. Ora, se, como Santa Teresa d'Ávila dizia, que a oração é um trato de amor, então, se você vai tratar de amor, você vai tratar da paixão de Cristo, porque a paixão de Cristo é a maior obra do amor de Deus para conosco, é a maior expressão do amor de Deus para conosco. Se a oração tem a ver com o desejo, e o desejo da minha alma é o amor de Deus, então eu encontro esse amor de Deus na paixão de Cristo, conforme Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que oração é a mente, é a inteligência, é a alma voltada para aquilo que ela deseja. Ora, se a alma deseja Deus, então, e se Deus é amor, o melhor lugar para encontrar esse Deus que minha alma deseja e que é íntimo a mim,
mais íntimo a mim do que eu mesmo. São Paulo da Cruz diz que é mais íntimo a mim, Deus é mais íntimo a mim do que a minha pele é íntima da minha carne. Essa é a expressão que São Paulo da Cruz utiliza, bem agostiniana, uma expressão bem agostiniana, segundo o dizer de São Paulo da Cruz. Então, nada melhor do que encontrar esse desejo da alma por Deus na paixão de Cristo, nas cenas da paixão de Cristo. Isso pode ser feito todos os dias, não somente na sexta-feira, que é o dia especial de meditação da paixão de Cristo. Pode ser e deve se fazer todos os dias. Então, você quer começar a oração, uma oração do dia, ou, por exemplo, a oração da manhã, ou a oração da tarde, ou a oração da noite, ou qualquer oração que você possa começar. Quer começar mergulhando no amor de Deus, encontrando-se com Deus, mire, vá até uma cena da paixão. Então, por exemplo, vou começar a minha oração. São Paulo da Cruz diz assim: que cena da paixão de Cristo, que cena, portanto, do amor de Deus você vai encontrar, você vai nela mergulhar. Pode ser Jesus no Getsemane, Jesus suando sangue, Jesus derramando lágrimas, Jesus com o cálice de dor que ele vai ter que beber, Jesus sendo observado por Satanás na hora da sua paixão, Jesus sendo beijado por Judas, Jesus tendo que segurar a mão de Pedro e mandá-lo guardar a espada. Então, você vai viajando, você escolhe. Você talvez não seja o caso de meditar 1, 2, 3 cenas. Pode até ser, mas para início, quem é iniciante na vida de oração, basta uma, porque vai ser a entrada no mistério da oração. Então, vou te dar um exemplo. Eu rezo o ofício de laudes, né, pela manhã. Termino o ofício de laudes, que é a oração da manhã que nós fazemos da liturgia das horas. Então, depois eu sei que eu vou ter que fazer um tempo de meditação, de oração mental. Então, para que eu entre nesse mistério da presença de Deus, que eu rezei durante toda a liturgia das horas, mas que agora eu preciso mergulhar ainda mais profundamente, então eu vou para uma cena da paixão. Eu escolho uma cena da paixão. Então, por exemplo, eu escolho a cena de Nosso Senhor Jesus Cristo olhando para Maria Santíssima e vendo as dores de sua mãe. E a alma de Nossa Senhora sofre a paixão redentora de Cristo na própria pele, na própria alma, nas próprias dores. E a profecia de Simeão ali está se concretizando. Uma espada transpassa o coração de Maria, de modo que ela é corredentora, ela está redimindo com Cristo, assim como eu também. Cada um de nós ajuda, coopera na redenção do mundo, né, unindo-se à paixão de Cristo e completando ao que falta as dores de Jesus crucificado. Isso é São Paulo apóstolo que diz. Então eu posso escolher, por exemplo, essa cena. Ora, diante de Maria Santíssima que sofre aos pés da cruz a dor do seu filho, e de seu filho que olha para a mãe e diz para João: filho, eis tua mãe, mãe, eis o teu filho. Ali eu entro dentro do mistério daquela dor e daquele amor. Então eu me pergunto: que dor é essa? Isso é São Paulo da Cruz que diz, né? Então, quem está sofrendo? Jesus. Sempre é Jesus. Toda oração é sobre Jesus. Toda oração é cristocêntrica. Tem Cristo como centro. Nesse caso da cena da dor de Maria Santíssima, a dor de Nossa Senhora, a dor de Maria, está ligada intimamente à dor de Nosso Senhor. Então eu foco em Cristo. E a pergunta que eu faço é essa: quem sofre? Quem sofre é Jesus. Quem sofre com Jesus? Maria Santíssima. Por que ele sofre? Por que ele está sofrendo? Que dor é essa que ele sente e por que ele está sofrendo essa dor? E a resposta é uma só: é pelos pecados, é pelos pecadores. E aí eu já me ponho como eu, pecador, as minhas misérias, os meus pecados, e eu sou invadido por esse amor misericordioso que não me condena, mas me salva, me redime.
eu mergulho nessa dor de amor por mim, pecador. Então, quem sofre é Jesus, as dores que ele sofre de ver sua mãe sofrendo, de padecer na cruz do Calvário, de estar padecendo dores lacerantes na cruz do Calvário, entregando a sua vida. Por que ele sofre? Por causa dos meus pecados, por causa dos pecados da humanidade. E ele sofre perdoando, ele sofre amando. É sofrimento de amor, é sofrimento de entrega. Pronto. Já estou em oração. Como é que você não está? Como é que você não reza? Alguém diz, mas eu vou me distrair. São Paulo da Cruz diz que as distrações são como moscas. O que você faz com as moscas? Você tange. Você faz assim. Assim. Então, se você está mergulhado no amor de Deus, não tem mosca nesse mundo que te atrapalha. É só fazer assim, ó. E elevar para a parte superior da mente a inteligência, a memória, o afeto, as partes mais superiores da mente, e se desprendendo de todos esses sentidos, né? A visão, a audição, o tato, o olfato. Então tudo isso fica em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, até que de tal modo estou desprendido que, como diz São Paulo da Cruz, eu passo a ser como exatamente uma gota dentro do oceano do amor de Deus. São Paulo da Cruz vai dizer isso na morte mística, né? Morro, ele é tudo e eu nada. O meu nada se perde no tudo de Deus e imprime-se em mim esse amor. Então, eu só posso sair transformado da oração se esse amor for de tal modo impresso em mim, portanto, na minha alma, na minha inteligência, na minha memória, na minha vontade, o amor misericordioso desse Deus que sofre e que morre por amor de mim. Isso é a oração em São Paulo da Cruz. Veja, para isso, as monjas passionistas fizeram esse pequeno panfleto que você pode encontrar lá no Mosteiro Santa Gema. O Mosteiro Santa Gema fica ali em Cotia, num bairro chamado Gramado, no quilômetro 23,5 da Raposo Tavares. As monjas passionistas, o Mosteiro Santa Gema, em divisa de Osasco com Cotia, no quilômetro 23,5 da Raposo. Elas fizeram esse pequeno panfleto com a Léxio Divina, né, digamos assim, um modo de rezar segundo São Paulo da Cruz. Então eu vou apenas fazer um pequeno, porque tem muita gente que não conhece esse, mas eu achei assim, elas fizeram muita perfeição. Elas colocaram assim, que segundo São Paulo da Cruz, é preciso que você estabeleça, e depois quem quiser aprofundar, está aqui, ó, no Vox Patris. É um livro que nós usamos o ano passado, na Quaresma. Está na parte que trata da oração. Tem uma parte aqui final que trata apenas disso, do tema da oração. Então você vai lá no tema da oração, deixa eu ver aqui o número. No final aqui. Eu tinha marcado, mas bom, é aqui no final. É no Seguir Jesus, da página 119 em diante. Tem uma parte que é só sobre a oração, recolhimento, aí confiança em Deus para poder rezar, buscar a vontade de Deus e não a própria vontade. E aí entra na parte propriamente da oração, que é, calma, a partir do número da página aqui, a partir da página 163, a oração, página 163 do Vox Patris. Então, na realidade, o que as monjas fizeram foi tomar o que São Paulo da Cruz ensinou e criar esse pequeno panfleto. Que é isso que eu acabei de dizer, só que agora de modo uma espécie de compacto e decodificado, digamos assim, né? Para que você possa fazer sua oração segundo o método de São Paulo da Cruz. Então veja que você já tem a sua oração, seja o terço, seja a liturgia das horas, seja as suas orações que você faz. Então, bom, essas são as suas orações.
Depois você vai então mergulhar no amor de Deus, você vai mergulhar na presença de Deus. Então você vai fazer uma oração mais profunda, que é a oração de aquietamento, de presença de Deus. A oração em que você silencia para deixar Deus falar. Entendeu? Então, essa oração é a oração que exige, segundo São Paulo da Cruz, um grau maior de recolhimento e que, portanto, a paixão de Cristo vai ajudar. Então, a primeira coisa que as monjas que São Paulo da Cruz diz é que você precisa estabelecer uma disciplina. Você veja que, você entenda, Santo Agostinho disse isso, Santa Teresa d'Ávila disse, agora São Paulo da Cruz vai repetir. Sem disciplina não tem oração. Tem uma parte que é o esforço da pessoa. Então, se você não tem horários para rezar durante o dia, um local em que você possa se retirar e as condições mínimas necessárias para falar com Deus, muito complicado. Então, eu rezo indo trabalhar, ouvindo música e dirigindo. Olha, tudo bem, é um tipo de oração, mas ficar apenas com essa oração é um perigo, porque você não vai aprofundar, você não vai ter a disciplina necessária para fazer um encontro mais profundo com Deus. Vai ser sempre tudo muito superficial. Você mais vai ouvir os outros rezando do que você propriamente rezando. Veja que um dos perigos disso é essa mania que a gente está tendo agora de acompanhar a oração dos outros. Veja, eu chamo de mania porque isso deveria ser um estímulo para que você criasse o seu tempo da sua oração pessoal. Então, por mais que você reze com Frei Gilson, com o Padre Paulo Ricardo, com o Padre não sei quem, com o Padre Ubirajara, isso não dispensa a exigência de que você crie para você uma disciplina de oração. Aí eu passo a quaresma inteira acordando 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson. Frei Gilson reza, eu acompanho, termina a quaresma, não rezo mais. Aconteceu isso ano passado? Aconteceu. Muitas pessoas fizeram como um ato mágico, uma espécie de superstição, uma espécie de devocionismo barato, superficial, a campanha inteira dos 40 dias, acordando 4 horas da manhã. E jogava água benta dentro da casa, jogava água benta na cara dos filhos, e acendia a vela, capaz de queimar a casa, e era um negócio, e uma briga para acordar, e às vezes não acordava e tal. Bom, fizeram. Fruto, quando terminou a quaresma. Fruto, quando terminou a quaresma de São Miguel Arcanjo. Fruto, quando terminou a novena de Natal. O fruto foi que você criou disciplina para uma oração pessoal? Não, a resposta é não, então não serviu para nada. Desculpa, é superstição. Desculpa, o Frei não alcançou o que ele queria. O Instituto Hesed não alcançou o que ele pretendia. Padre Paulo Ricardo não alcançou. E aí, quando o pessoal da Teologia da Libertação faz a crítica de que esses devocionismos não servem para grande coisa, em alguns casos eles têm razão. Porque se não serve para que eu pelo menos crie uma prática de oração pessoal, então para que está servindo isso? É tipo assim, um ritual que eu faço porque eu estou querendo alcançar uma graça, porque eu estou querendo fazer uma barganha com Deus, porque eu fiz um propósito, tá? E vida de intimidade com Deus. Então, a primeira coisa que São Paulo da Cruz vai dizer é: sem disciplina não há vida de oração. Você precisa ter horários, você precisa ter um local, você precisa ter recolhimento, silêncio, você precisa ter tempo para Deus. Eu só tenho 5 minutos. Se for 5 minutos na presença de Deus e for verdadeiro, Deus recebe. Do que até você fazer 1 hora de madrugada, entendeu? E aquilo ser uma coisa superficial, abre e fecha o olho e sabe, não sei com que intenção, não lá muito definida que você está fazendo isso. Segundo, você precisa se preparar para a oração. A oração não pode ser uma coisa improvisada. Eu tenho que ter, por exemplo, eu acabei de falar, vou rezar
a liturgia das horas. Então, no meu caso, não posso pegar porque está aqui. A liturgia das horas minhas fica no próprio celular. Então, eu tenho um aplicativo com a liturgia das horas, está aqui. Então, eu sei que eu tenho que rezar pelo menos as 3 horas canônicas que é pedido por um padre diocesano, né? Então, sob inclusive pena de pecar se eu não fizer, porque eu jurei que ia fazer. Muito bem. Sei que tenho esses horários e às vezes não dá para fazer, como vocês também. A vida do padre diocesano é igual a de um leigo, nesse sentido, de correria, né? Então, às vezes eu faço na parte da manhã, já adianto 1 hora canônica, às vezes faço de tardezinha outra hora, que eu sei que à noite eu não vou conseguir fazer, mal vou conseguir fazer exame de consciência e dormir. Bom, enfim, mas eu tenho que ter uma disciplina mínima. Então, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, não deu de tarde, faço 2 de noite. Sei que de tarde não vai dar, já adianta da tarde, mas tem a da noite. Então, eu tenho que me preparar. Então, eu tenho que ter a liturgia das horas. Se eu vou meditar na Paixão de Cristo e vou usar a Bíblia, eu tenho que ter a Bíblia no lugar. Se eu vou rezar minhas orações comuns de devoção, eu tenho que ter um livro de devoção, esse aqui, por exemplo, a Glória da Cruz. Se eu quero meditar nas prédicas, nas máximas de São Paulo da Cruz, meu pai espiritual, então eu tenho o Vox Patris, sei lá, eu quero usar um livro para introduzir a cena, e aí tem num livro ilustrações. Eu tinha separado ali, esqueci de colocar aqui na mesa, tá vendo? Me preparei, mas não me preparei tão bem para essa prédica, porque eu tenho um livro ali que tem as cenas da vida de Jesus, desde o nascimento, aliás, desde a encarnação, a anunciação do anjo, até a ascensão ao céu, da vida de Nosso Senhor. Então eu posso, com um desenho, com um quadro, usar aquele quadro como mecanismo para eu mergulhar no amor de Deus, eu mergulhar na cena, eu mergulhar e meditar. E assim no rosário, assim nas 7 dores de Nossa Senhora, assim na coroa das 5 chagas de Nosso Senhor, assim, enfim, qualquer oração que eu for fazer, eu preciso ter o que eu vou usar para aquela oração, para que eu não faça esse encontro de modo improvisado. Claro que eu vou rezar, mesmo que eu não tenha nada disso, mas se eu puder preparar, deixar tudo prontinho, eu faço. Que tudo esteja pronto para que eu possa, então, rezar. Então, eu deixo tudo preparado. Um conselho que eu dou é ter um altar em casa, do lado da cama, perto da cama, no quarto, que é o lugar mais assim adequado, na minha opinião, né? Jesus disse, quando for falar com o Pai, em segredo, entra no teu quarto, tranca a tua porta, e teu Pai, que vê o que está em segredo, vai ouvir a tua oração. Então é uma prática, né? O melhor lugar mesmo ainda é o quarto da gente, né? O cantinho lá no quarto da nossa oração. Quem é casado, a mesma coisa, tem que ter um cantinho, né, de oração particular, pessoal. Por mais que você tenha a prática, e tem que ter, da oração conjugal, marido e mulher rezando, quando 2 ou 3 aqui na terra se unirem para pedir uma coisa ao Pai, o Senhor vai alcançar para eles isso. É a palavra de Deus que promete. Mas também a oração familiar, o terço rezado em família. Enfim, nenhuma dessas orações comunitárias, familiares, dispensa a oração pessoal. Por exemplo, a oração pessoal do exame de consciência à noite. Como é que você vai fazer comunitariamente isso? Não tem, em particular. Mesmo quando eu estava no seminário, ou quem está na vida religiosa, que reza com a comunidade, a parte que é do exame de consciência é em silêncio. Cada um faz, né, para si. E também à noite, né, quando a gente estava no seminário e a gente rezava a oração da noite, ia para o quarto, ainda rezava as orações particulares, as orações pessoais, no quarto, sozinho, à noite. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo é estar presente no encontro com Jesus, no encontro com Deus, na oração. Então, muitas vezes a gente vai fazer oração, mas com a cabeça em outro lugar. Ora, lembra que Santo Agostinho disse que ninguém é mais íntimo a nós do que o próprio Deus? Então, aliás, Santo Agostinho diz assim, as irmãs até colocaram aqui,
que Santo Agostinho dizia: ó caridade, ó meu Deus, eu vos buscava fora de mim e vós tinha em mim, dentro de mim. Então, o Senhor nos tem, o Senhor está aqui dentro de mim e Ele pode ser encontrado se eu estiver presente a esse encontro. Agora, se eu vou para a oração com a cabeça pensando no que eu vou fazer depois ou no que aconteceu antes, mergulhado em coisas exteriores, em preocupações, não, eu tenho que estar ali. Então, eu aconselho que o primeiro ato, aliás, eu aconselho, São Paulo da Cruz aconselha que o primeiro ato é um ato de fé. Senhor, eu creio que estás aqui. O Senhor está aqui. Eu invoco essa consciência da tua presença. Depois, um ato de profunda humildade, de reconhecimento que eu não mereço. Esse encontro é um encontro imerecido da minha parte, porque se dependesse de mim, dos meus pecados, das minhas vontades, dos meus gostos, dos meus sentidos, eu não estaria ali. Foi Deus que marcou esse encontro e humildemente eu reconheço que foi porque Ele me atraiu até Ele que eu cheguei até ali. Então, imediatamente eu já entro em ato de contrição, já entro na presença de Deus, como disse Deus a Moisés, tirando as sandálias, né, com profunda humildade e pedindo o perdão e a misericórdia de Deus, porque eu, pecador, sou eu esse pecador que me encontro ali. E peço, ao mesmo tempo, o Divino Espírito Santo que me conduza, porque quem conduz na oração, quem nos conduz na oração, inclusive quando a gente não sabe mais o que dizer, nem como pedir, nem como não sei nem como me comportar aqui, é o Espírito Santo que vai me guiar. O Espírito Santo, doce hóspede da alma, Deus que habita em nós, Deus na nossa alma, é o Espírito Santo que é o guia da nossa oração. É Ele que vai guiando-nos, né, pelo caminho da oração. Depois, debaixo da intercessão de Nossa Senhora, ninguém entra em oração sem que... Porque, veja, eu estou indo aos pés da cruz, eu estou indo à paixão de Cristo, a qualquer lugar da paixão de Cristo. A presença e o olhar de Nossa Senhora está sobre toda a paixão de Nosso Senhor, como ela estava aos pés da cruz. Depois eu sei que eu não estou sozinho porque eu estou com o meu anjo da guarda. Veja, essa invocação da consciência da presença, de que eu estou na presença de Deus, né? Além de tudo, as monjas dizem assim, se você tem um santo de devoção, inclusive a invocação deste santo de devoção, eu invoco que São Paulo da Cruz me acompanhe nesta meditação, nesta oração. E aí então eu inicio a meditação, a oração meditativa propriamente, né? Então, de novo, aí entramos naquilo. Escolho uma cena da paixão e começo a pensar naquela cena da paixão, né? Que doutrina eu vou tirar daquilo? Que espiritualidade eu estou tirando daquilo? Que diálogo eu escuto, né? Eu apreendo daquele momento da paixão de Cristo. Então, quanto maior a minha devoção, quanto maior a minha piedade, quanto maior o meu amor em mergulhar naquela cena da paixão, tanto mais frutos eu vou colher de meditação, tanto mais frutos eu vou colher de oração. Então eu falo em espírito com o Senhor naquela cena. Então, se eu estou com Jesus no Getsêmani, no jardim da agonia, em que ele se prepara, se eu estou com Jesus na cela, na hora da flagelação, se eu estou ao lado de Nosso Senhor atado na coluna, Jesus manietado, amarrado, se eu estou diante da multidão assistindo o julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos, seja em que cena que for, não é? Eu estou ali em diálogo com o Senhor. Lembra as perguntas? Quem padece, quem sofre? Jesus. O que ele sofre? Então eu penso em todo sofrimento, toda dor, toda cena, tudo que está acontecendo. Por que ele está sofrendo? E a resposta é uma só: pelos meus pecados, né? pelo pecado do mundo e especialmente por mim, pecador. E aí, se eu estou muito feliz nesse dia, estou muito alegre, as coisas estão todas dando certo, eu falo: Senhor, é por tua paixão, por teu sofrimento, que o Senhor me
adquiriu essa vitória, esse prêmio, isso que eu estou hoje louvando. Se é uma dor, se é uma necessidade, então eu coloco e uno a minha dor, a minha necessidade, à paixão de Cristo. E ali, abrindo o coração, veja, a mente para de falar, a mente para de tagarelar, e aí ela simplesmente vai silenciando e eu vou apenas sentindo, aspas nesse sentindo, a presença de Deus, a presença do seu amor. E aí esse amor, ele me questiona, esse amor, ele me penetra, esse amor me tira da zona de conforto, inclusive vai imprimindo em mim aquilo que eu preciso, as virtudes que eu preciso para viver na presença de Deus, para fazer o que Deus está pedindo de mim, inclusive dizendo para mim o que eu preciso fazer. A paixão de Cristo imediatamente, né, impulsiona a alma a fazer aquilo que Deus pede. Agora, é claro, meu irmão, minha irmã, é óbvio que os sentidos vão pôr resistência, as distrações vão aparecer. Tem dia que isso flui, que é uma beleza, tem dia que isso não flui de jeito nenhum e é só pela misericórdia de Deus, sabe? Você fica ali quietinho, falando: Senhor, meu Deus, eu não consigo sentir nada por causa da aridez espiritual, porque eu não estou bem. Às vezes você está doente, enfermo, então você só tem a oferecer a Deus a dor do corpo, a dor do dente, a dor da cabeça, a enxaqueca, sei lá, da dengue, que agora está no surto, enfim, não sei, né? Mas tem tudo isso também. Então, não é um marciano que está rezando, não é um anjo que está rezando. Quem está rezando sou eu, o Birajara, com minhas dificuldades, com minhas distrações, com os meus pecados, precisando me confessar, precisando melhorar, precisando exercitar. Eu, concretamente, preciso da tua graça, e aí, mergulhado no teu amor, eu saio melhor do que eu entrei. Amém? Veja, elas colocam isso como ponto 5, né? Que é o momento em que você, tendo mergulhado no mistério da paixão, você ora, né? Livremente. Você ora livremente. E elas colocam ainda umas 2 outras coisas para finalizar a oração. São Paulo da Cruz também recomendava isso, que seria bacana que você anotasse isso como sendo uma espécie de ramalhete espiritual, de uma recomendação espiritual que vai ficar gravada na alma. São José Maria Escrivá chamava de propósito, né? Os propósitos que saem da oração. Os santos antigos, né, também chamavam assim. Então, toda oração deve terminar com eu chegando à conclusão de que o que foi impresso na minha alma foi tal resolução. E eu guardo isso em mim. Eu faço disso uma lembrança. E ofereço a Deus. Então, a conclusão, o Pai Nosso, uma Ave Maria, e esse desejo, essa resolução, esse bom propósito que eu adquiri a partir desse momento de oração. E passo o resto do dia, né, com essa presença de Deus. Se foi de manhã, passo até a oração próxima, que seria da tarde. Se é a oração da tarde, passo até a oração da noite. Entre trancos e barrancos, vou repetir, não é um anjo que está rezando, é um ser humano. Então, entre trancos e barrancos, eu não vou perder esse fio, né, espiritual, esse fio de ouro que me conecta à paixão de Cristo, que me conecta ao amor de Deus. Então, onde eu estiver fazendo o que estiver fazendo, esse fio não se quebra, porque eu sei que eu estou debaixo desse amor misericordioso de Deus que me amou e se entregou por mim. Nas ocupações, nas agitações, nas brigas do dia a dia, nas coisas que precisam ser resolvidas, nos negócios, não estou longe, estou debaixo da graça misericordiosa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é São Paulo da Cruz. Isso pode ser feito na sexta-feira, isso pode ser feito todos os dias. Quem é passionista de coração, ou seja, passionista não da congregação, quem é passionista de coração, quer dizer, quem aprendeu de São Paulo da Cruz a espiritualidade da paixão, faz isso todo dia.
Esse exercício é diário, né? De fazer memória da paixão, fazer memória do sofrimento de nosso Senhor. E vou te dizer mais, para fechar. Esse sofrimento vai dar encarnação, porque São Paulo diz na carta aos Filipenses que a encarnação foi já uma paixão, já é um sofrimento, sendo de condição divina. O Senhor não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas se rebaixou, se humilhou. Kenosis é a palavra grega, para aniquilamento. Ele aniquilou-se em favor de nós. Então, a própria encarnação no ventre de Nossa Senhora já é paixão de Cristo. Então, qualquer cena da vida de Jesus, não precisa ser propriamente de 13 a 20 do Evangelho de São João. Pode ser qualquer parte do Evangelho, em qualquer parte do Evangelho você volta à paixão de Cristo. O Evangelho de hoje, né? Eu preguei sobre a paixão de Cristo, nas 2 missas que eu já celebrei hoje. Porque a parábola é sobre a paixão de Cristo. A parábola dos vinhateiros homicidas, que matam o filho do dono da vinha, que veio pedir aos trabalhadores os frutos, né? Deus quer os frutos, Ele nos deu a vida, Ele nos deu o seu amor. O que nós estamos devolvendo para eles? Cadê os frutos? E na hora que o Senhor foi pedir frutos, eles mataram o filho do dono, fora da vinha. Jesus foi morto fora da cidade de Jerusalém, no Monte Calvário, né? Por amor de nós. E na cruz, Ele pediu o quê? Vingança? Morte? Desgraça sobre a vida das pessoas? Não. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Muitos ali estavam sabendo o que estavam fazendo, né? E faziam aquilo por maldade. Mas a bondade de Deus cobre uma multidão de pecados. Esse é o nosso Deus. E portanto, então, mesmo no mais profundo dos pecados, você está debaixo da paixão de Cristo. Você pode sair. Você que está agora aí numa situação de droga, de adicção, você que está vivendo uma vida completamente atrapalhada, sabe? Você que está em traição, você que está em roubo, você que está metido com coisas erradas. Então, você está debaixo da paixão de Cristo. Jesus na cruz do Calvário estava diante de malfeitores, diante de bandidos. Jesus estava ao lado de 2 ladrões, né? Jesus estava diante de soldados bêbados, de meretrizes, de gentalha, de gente que se achava santa, os fariseus, os saduceus, os herodianos. E diante de todas essas pessoas, também diante de Maria Santíssima, de São João Evangelista, de Salomé, as outras santas mulheres, diante de todas essas pessoas, a todos Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, se você estiver agora me ouvindo, onde você estiver, em situação seja essa que você está vivendo, a paixão de Cristo, o amor de Cristo chega até aí. A mão redentora do Salvador, cravada com prego na cruz do Calvário, sai da cruz para tocar a tua cabeça, o teu coração e te perdoar. Jesus toma você nos braços, abraça você. A cruz é isso, esse abraço é Deus chamando você para o abraço, para o perdão e a oportunidade de começar uma vida nova, uma vida de doação, uma vida de paz, sabe? Não a paz que o mundo mentirosamente oferece, mas a paz de Deus, que é uma paz intranquila, né? É uma paz que nos impele a não ficar de braços cruzados, fazendo 3 tendas no Monte Tabor, mas depois de vislumbrar a glória, esse abraço de Deus, ouvir a voz do Pai, saber que o Filho é o Filho amado e que nós somos filhos amados no Filho, descermos com o Filho para Jerusalém e acompanhá-lo até o Calvário. Assim seja. Amém. Amém. Muito bem, agora eu vou abrir aqui um pouquinho. Então, quem vai acompanhar depois, quando a live acabar, eu peço que deixe o like, faça algum comentário, nem que seja um joinha no comentário, porque isso cria engajamento. Eu sou péssimo com esse negócio de internet, só Deus sabe por que misericórdia e por que graça
sobrenatural, porque por mim mesmo eu jamais faria isso, de verdade. Quem me conhece sabe como isso daqui para mim é um tormento, ter que fazer isso. Mas veja, eu não alcançaria nunca 600 pessoas, né, para falar sobre Santa Teresa d'Ávila, nunca, né? E aqui pessoas de longe foram alcançadas e eu não conseguiria. Então rezem para que eu continue fazendo, para que eu tenha paciência, para que eu aprenda a fazer melhor. Padre, mas a oração continua a qualquer hora? Também provoca mudança? A oração continua. Deve ser contínua? Sim, Andréia. Aliás, é essa oração que você faz disciplinada, com tempo, com local, com silêncio, com meditação, que se estende durante o dia e que faz com que o que foi imprimido por Deus naquela oração bem feita vá pelo dia, na oração contínua. Muitas vezes o nosso dia é uma porcaria porque a gente não fez uma oração bem feita. E aí a gente não consegue, na hora do vamos ver, na hora de ter que resolver uma coisa, resolver em Deus. Fazer a escolha certa que Deus está indicando, porque perdeu, porque não tendo vida de oração, perdeu a oportunidade de fazer em Deus o que precisava ser feito. Olha meu cabelo, gente. Eu preciso cortar. Eu ia cortar o cabelo para não vir aqui hoje, que nem o pai do mato. Mas não deu certo. É tanta coisa que nem cortar o cabelo eu tive tempo. Mas vou cortar. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Padre, é importante o senhor fazer. Eu sei que é importante. Mas você vê que as pessoas ficam cobrando uma coisa que... Bom, caramba, já é um milagre eu fazer isso aqui. Entendeu? Uma vez uma pessoa disse: nossa, o Padre Birajara fazendo esses negócios de live, mas isso não é a cara dele. Então não é mesmo. Então quem me conhece sabe que não é. Mas tem que fazer. Então reze para que eu faça. Graças a Deus que o senhor é obediente. Pois é, por pura obediência. Porque não faria se não fosse por obediência. Tem que fazer, Padre. Tá bom? Tem que fazer, já sei que tem que fazer. Isso é avivamento. Amém. Obrigado, Padre. Continua. Deus abençoe. Essa live está no YouTube? Não sei. O que eu sei é o seguinte, que tem alguém da paróquia, acho que é o Wesley, que está colocando tudo no YouTube. Então, sim, eu fiquei sabendo disso. Mas não fui lá para ver se está lá. Então, eu dei uma olhadinha no meu canal no YouTube. Mas eu sei que também eles abriram com as minhas homilias em um outro lugar. Agora eu não vou ler. Spotify. Também está lá no Spotify. A meditação da paixão é um bálsamo tão precioso que ameniza qualquer sofrimento. O dia que as pessoas descobrirem isso, Ágata, o mundo muda. O mundo seria transformado. São Paulo da Cruz dizia isso. Que não tem mal nesse mundo que não seja curado pela paixão de Cristo. Mas as pessoas não... Porque é um trato de amor, né? Você tem que amar nosso Senhor para você poder acompanhá-lo no sofrimento. Entender que somente pelo sofrimento é que veio a salvação. Então não é uma exaltação do sofrimento pelo sofrimento, mas é o entendimento de que o sofrimento é consequência da escolha que Jesus fez, da decisão que Deus tomou de nos salvar. E que, portanto, se nós queremos tomar uma decisão de sermos cristãos, nós vamos ter que passar pela cruz também. Dona Silvana, pai do mato é o modo como na minha terra se chama a pessoa que não corta o cabelo. Muito bem, Deus abençoe. O Senhor é o nosso... meu Deus, eu não sou norte não, eu não sou nem sul, nem leste, nem oeste. O norte é nosso Deus. Mas eu entendi o que você quis dizer. Oração ativa, Marta e Maria andando juntas. Muito bem, é isso aí. Deus nos abençoe a cada dia. A Olga mandando eu continuar. Vou continuar, Olga, vou te obedecer. Obrigado, Padre. Deus abençoe sempre. A Vivian dizendo: Deus lhe dê sabedoria, saúde e perseverança, pois os ensinamentos... Muito bem, obrigado, Marta.
Padre, estive essa semana na casa do padrinho. Minha prima comentou uma homilia sua. Então é assim. Às vezes eu tô em um lugar assim, totalmente fora, né? E a pessoa fala, eu conheço o Senhor das homilias. Muito legal, né? Como que esses mecanismos de rede social, como eles são um instrumento mesmo de evangelização, né? Agora, eu sou de uma época analógica, não da época digital. Então tem aí um déficit que precisa ser suprido pela graça de Deus. Então tem que pedir a Nosso Senhor muita graça. Muito bem, gente. Deus abençoe. Você é da São Pedro, São Paulo. Era de lá. Deus abençoe. Sexta-feira será sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Exatamente. E eu quero... porque assim, não dá para falar tudo. Imagina, a oração em Santa Teresinha do Menino Jesus. Não. Então eu vou pegar questões sobre a oração que não foram tratadas nem em Santo Agostinho, nem em Santa Teresa, nem em São Paulo da Cruz. Então, aspectos de dificuldades na oração e que são muito interessantes e até engraçadas e que Santa Teresinha do Menino Jesus trata. Santa Teresinha do Menino Jesus é a pessoa que tinha muita dificuldade para rezar, como todos nós aqui, e chegou a ser a doutora do amor. Só isso, mais nada, só a doutora da igreja. Viva São Paulo da Cruz. Que bom que vocês estão amando São Paulo da Cruz, aprendendo a ter devoção por ele, querendo conhecer a vida dele, lendo O Caçador de Almas, que é a biografia mais linda que tem no mundo sobre a vida de um santo. E a imagem dele está aqui na nossa paróquia, na nossa matriz, para você poder bater um bate-papo de vez em quando com ele, olhando assim para a cara brava dele, assim, apontando para a cruz, dizendo: olha aqui, seu católico de BGE, tome juízo, olha o que Jesus sofreu por você na cruz do Calvário, se converta. Então, São Paulo da Cruz fica o tempo todo na igreja, na imagem dele, pregando quando eu não estou, né? E quando eu estou, eu peço para ele me ajudar a pregar como ele pregava e ser santo como ele era santo, mas tá difícil essa parte aí. Padre, não sei se o senhor já falou, mas poderia falar sobre Santa Faustina. Então, mas aí eu teria que falar também sobre outros santos que eu tinha vontade de tratar. Então, Santa Gema Galgani, eu queria. Quem sabe no mês de maio, que é o mês dela, da festa dela, eu venha e traga alguma coisa sobre Santa Gema Galgani. Tem coisas interessantíssimas lá. E porque também nós vamos ter uma imagem de Santa Gema Galgani aqui na nossa igreja. Então, provavelmente em maio, quando a gente for colocar a imagem e benzer, eu faço umas 2, 3 lives, uma semana de live só sobre Santa Gema Galgani. Mas tem outros santos também que são pessoas profundas no trato sobre a oração. Gente, não dá para ler todas as mensagens, não. Eu sei que o pessoal gostaria que eu... Padre Pio também é outro que eu tenho muita vontade de falar sobre ele. Tenho muita vontade. Santa Joana. Santa Joana é uma paixão minha à parte, Santa Joana d'Arc. Então, não sei se a Regina me conhece, não estou conhecendo assim pela foto, mas quem me conhece sabe do meu amor por Santa Joana d'Arc. E valeria a pena um estudo sobre a santidade de Santa Joana d'Arc. Eu acho que Santa Joana d'Arc é uma santa super atual, né? Para os dias de hoje, sabe? A mulher que vai para a briga, a mulher que vai para o pau, entendeu? Vai para cima, vai para as cabeças. E, bom, não precisa nem falar que eu sou fã e sou muito devoto de Santa Joana d'Arc. Mas tinha outro santo. Gente, eu acho que foi o Covid que fez isso com a gente, né? Tá todo mundo assim, né? A gente esquece os nomes, a gente esquece coisas, mas Deus é Pai. Uma das coisas que está me fazendo muito falta é a minha biblioteca. Então eu perdi a disciplina da leitura. Eu tenho que voltar à disciplina de leitura, de todo dia fazer. Então, estudo, anotações. Então eu estou muito... depois que eu mudei para essa casa aqui, olha, só pela misericórdia de Deus essa parte. Entendeu? Então não vejo a hora de ter a minha biblioteca de volta na casa paroquial nova, para poder voltar a ter vida intelectual de verdade, e não essa mediocridade que eu tenho vivido nesses 2 anos aqui.
Deus me defenda. Olha, é de dar nojo, mas Deus é mais. Mas então, estou tentando lembrar o nome do santo, que eu tinha inclusive feito o propósito, talvez de colocar no lugar de Santa Teresinha do Menino Jesus, para tratar dele. Oh, meu Deus. Sumiu o nome. Olha, a Dona Rosine está assistindo. Um beijo no seu coração, Dona Rosine. Dona Rosine, que bênção. Eu estive na casa da Dona Rosine. Ela é do Egito, ela é egípcia. E eu estive na casa dela. Inclusive eu publiquei fotografia da Dona Rosine, né, lá com a Neide, que cuida dela. E um beijo, Rosine, no nosso coração, sempre. E eu estou tentando ainda lembrar o nome do santo e não vou lembrar. Na hora que terminar aqui eu lembro do nome do santo. E tá bom, Deus abençoe a todos. Ela mandou um beijo pro padre. Obrigado, Neide. Então, gente, olha, que Deus abençoe. Então, sexta-feira que vem, Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí nós teremos uma surpresa para outra semana. Essa será uma surpresa mesmo, na sexta-feira, depois de Santa Teresinha, tá bom? Que Nossa Senhora nos abençoe. Peçamos, então, de Deus a sua bênção e a sua proteção. Por intercessão de São Paulo da Cruz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Tchau. Eu vou deixar aqui para que vocês, então, transmitam para as pessoas essa live. Um abraço.